O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar um momentinho? Hoje nós estamos comemorando essa grande solenidade, de Cristo Rei, e é uma solenidade que encerra o ano litúrgico, é a última festa, o último domingo do ano litúrgico. Domingo que vem, na igreja, já é como se fosse um novo ano já. O ano civil começa dia 1º de janeiro, mas na igreja começa domingo que vem, com o primeiro domingo do Advento, de preparação já para o Natal. E ao pensar na festa de Cristo Rei, acho que a gente pode ter às vezes uma ideia um pouco humana dessa coisa da realeza de Cristo. Falar um dia que Cristo vai dominar o mundo, e aí sim, todos os governantes dos países vão decidir só com leis cristãs todas as coisas, não, sabe, uma visão, não sei, política, uma visão humana só. E o reino de Cristo vai acontecer. Acontece que a gente ouviu nessa passagem do Evangelho, que ele vai voltar, vai ter a segunda vinda de Cristo, acompanhado dos seus anjos, se assentará no seu trono glorioso. Então quem vence no final e é o rei de tudo é Cristo. Mas não é um reinado humano, né? Meu reino não é deste mundo, ele falou para Pilatos. E tem outra frase do Evangelho em que ele fala para os discípulos: Regnum Dei intra vos est. Que podíamos traduzir, né, como o reino de Deus está dentro de vós, por um lado. Dentro de cada um de nós tem que ter o reinado de Cristo. E às vezes a gente não deixa, a gente fica querendo, Cristo tem que dominar o mundo, dominar sociedades, Cristo tem que... Mas às vezes não é rei nem dentro de mim, por causa dos meus pecados, das minhas infidelidades a Ele, porque eu mesmo quero reinar em mim. Então, regnum Dei intra vos est. O reino de Deus está dentro de vós. E depois esse intra, podíamos traduzir também como entre, no meio de vós. O reino de Deus está aqui, está no meio de nós. Deve Cristo reinar na sua igreja, né, no mundo, assim, pela devoção que as pessoas têm a Nosso Senhor. Mas queria pensar essa coisa que teólogos explicam, já falamos outras vezes,
mas que o reino é o próprio Cristo. Quando Cristo está presente, Ele é o rei desse reino, mas o reino de Deus é a presença de Cristo na nossa vida. Então, essa frase, Regnum Dei intra vos est, Cristo está no meio de vós, está entre vós, se explica também com essa passagem do Evangelho. Né? Fala, quando foi que a gente te viu, né, com fome, ou te deu de comer, com sede, te deu de beber, né, nu e te vestiu, era peregrino e a gente te acolheu? Quando que foi isso daí? Quando você fez isso para um desses meus irmãos mais pequeninos. O reino de Cristo está na caridade. Então, que nós pensemos nesses dois aspectos dessa frase do Evangelho, Regnum Dei intra vos est. O reino de Cristo, eu vou deixar Ele reinar se eu deixar em mim, que Cristo tome conta da minha vida pessoal. E depois vai reinar se eu olhar Cristo nos outros. Cada um aqui é como outro Cristo. Foi configurado com Cristo, transformado em Cristo. Então eu vou tratar cada um com uma caridade, falando assim, essa pessoa é Cristo, como é que eu tenho que tratar Jesus? Se a gente faz isso dentro de nós e entre nós, tratando-nos, né, vivendo como Cristo, então sim, o reino de Cristo é algo presente, real já. Não precisamos esperar um futuro só lá depois que acabar o mundo, né, destruir tudo, e aí sim Cristo vai reinar. Que a gente já, com o nosso empenho em lutar dentro de nós e viver a caridade, façamos que Cristo reine agora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.